Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu converso com a pediatra Daniela Calais sobre os primeiros 1000 dias do bebê. Olá, doutora, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Obrigada. Daniela, fala pra gente primeiro, quais as dicas que você daria para as mamães que estão grávidas, né, para ter um bebê saudável? Uma das coisas mais importantes hoje, isso já são estudos de vários anos, é a questão da alimentação. Então, quando a gente fala de uma mãe grávida, a gente já tem que preocupar desde o princípio. Tem várias coisas que são feitas por parte da obstetrícia, mas principalmente a questão da alimentação. A gente consegue dar qualidade de vida, trazer essa criança ao mundo de uma maneira mais saudável, já cuidando desde o início dessa alimentação materna, fazendo um pré-natal adequado, tomando todas as medicações conforme as orientações que é dada para cada gestante. Mas hoje em dia o grande foco tem sido principalmente na alimentação dessa mãe. E evitar certos tipos de comportamento também, uso de drogas, cigarro, né, doutora? Acho que isso é importante, né? Claro, né? Já está mais do que provado. O cigarro, por exemplo, ele atrapalha o crescimento intrauterino, o desenvolvimento dessa criança. Além disso, podem causar algumas síndromes, né? O excesso de álcool, por exemplo, pode trazer ao mundo uma criança que estava geneticamente programada para nascer bem, sem nenhum problema, e essa criança acaba nascendo com alguns transtornos devido ao abuso de drogas, né? O abuso no caso o cigarro, o abuso de bebida alcoólica. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que a mãe vai fazer uso vai passar para esse neném e isso vai ter sequela nesse neném. Agora, Daniela, me fala um pouquinho sobre essa campanha dos 1000 dias do bebê. Essa campanha, ela já está no mercado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem trabalhado muito com isso. Há uns 30 anos atrás, um cientista alemão, ele já vinha falando sobre a questão da programação metabólica. Em essência, o que é isso? Esses primeiros 1000 dias correspondem aos dias da gestação, né? Os dias correspondentes aos 9 meses de idade gestacional, mais a soma dos 2 primeiros anos de vida, que aí totalizam 1000 dias. E o que é a importância disso? A importância está em nutrir bem essas nossas crianças para que elas venham a ser adultos saudáveis, adultos que conseguem fazer uma boa metabolização do que é ingerido. Só para ter uma noção do impacto disso hoje, a obesidade hoje, ela sobrepassa a incidência de obesidade, ela sobrepassa a incidência, por exemplo, da desnutrição, até mesmo em alguns países africanos. Então, assim, hoje em dia tem saído um pouco, claro que não totalmente, ainda é grande a incidência de desnutrição, mas tem saído um pouco e tem entrado muito no cenário essa questão da obesidade. Os estudos atuais hoje mostram que as placas de ateroma, o que é isso? Que é a placa de gordura nas artérias, já começam a ser formados na vida intrauterina. Então, essa questão da campanha dos 1000 dias é justamente essa importância da gente dar qualidade na alimentação, na introdução dos alimentos dessas crianças, para que a gente possa prevenir doenças crônicas na vida futura dela. Agora, Daniela, você falou uma coisa importante, essa questão da obesidade. Ela começa quando a criança ainda é bebê. Então, qual o cuidado que a mãe tem que ter? Que tipo de preocupação? Que às vezes a criança, quanto mais gordinha, né? Às vezes a mãe insiste para comeu pouco. Quer dizer, qual que é o equilíbrio disso aí? O bebê gordinho, ele é bonito, né? Todo mundo acha lindo o bebê gordinho, mas isso aí não é o melhor, o mais indicado. A gente tem uma questão do bebê gordinho que amamenta no peito, no seio materno. Esse bebê gordinho que você vai no pediatra, coloca ele no gráfico, ele até é um pouquinho sobrepeso, ele não nos preocupa. Por quê? Porque por mais que ele tenha um sobrepeso naquele primeiro momento, naquele primeiro ano de vida, o fato dele estar em alimentação materna, em aleitamento materno, isso é fator protetor. Tá? Então, quando é uma criança que é obesa, porque mama no peito, não me preocupa. Agora, a minha preocupação é aquela criança que faz uso de fórmula infantil ou que começa a introduzir, a gente vê muito essa questão de querer introduzir alimentação com 4 meses, a gente pegar e deixar essa criança ficar obesa nessa faixa etária. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando até os 2 anos de idade de uma população que eu não posso fazer dieta,
mas eu tenho que tomar cuidados no tipo de alimento ofertado, principalmente com essa moda de fast food que está hoje. A gente tem que tomar cuidado com a alimentação ofertada para essas crianças, porque é fator de risco para a obesidade na vida adulta, principalmente se ela tiver predisposição genética, a mãe com sobrepeso ou o pai com sobrepeso, isso ainda vai piorar cada vez mais. Agora, essa questão da amamentação, eu acho que vale a pena reafirmar, né, doutora? Vale a pena falar um pouco mais. Qual que é o tempo que a mãe deve amamentar o filho e qual que é a importância desse leite materno? O preconizado hoje, tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria como pela Organização Mundial da Saúde, é aleitamento materno exclusivo até 6 meses de idade e a partir daí a criança começa a ter introdução de outros alimentos e a complementar essa amamentação até 2 anos ou mais. Não necessariamente ficar até os 2 anos. Aquela mãe que quer amamentar, o menininho tem 3 anos, 4 aninhos, ela quer amamentar, ela é livre para isso. Então a recomendação é ele exclusivo até o 6º mês e até 2 anos ou mais. Até o 6º mês a criança não precisa de mais nada em relação à alimentação? Nada, nada. Isso é uma outra importância, Marinalva, que a gente tem que reforçar com a mãe, porque, tem cólica, eu vou fazer chazinho de erva doce. A gente pede para não fazer. O leite materno é um alimento completo. Toda mãe é capaz de fornecer para o filho um leite com todos os nutrientes necessários para aquela criança. A gente só faz exceção naquela mãe extremamente desnutrida. Mas na nossa população geral não existe aquela, o leite é fraco, as mães às vezes sofrem muita pressão com isso, o familiar quer falar que o leite é fraco. Não tem isso, o leite ele é o suficiente para aquela criança, não tem que dar água, não tem que fazer chá, nada, nada, nada mais. Inclusive, o fato de se introduzir outro tipo de alimento, por exemplo, você pega o neném e dá água na chuquinha ou chá na chuquinha, isso vai prejudicar ainda mais a questão do aleitamento materno, facilita aquela criança desmamar. Eu brinco sempre o seguinte, a gente não nasce bobo, a gente já nasce esperto. E para mamar no peito, a criança faz um esforço maior do que mamar na chuquinha. É muito mais fácil mamar na mamadeira ou na chuquinha. Então, se você oferta para ela outro tipo de alimento na chuquinha, ela vai pensar, poxa, aqui é muito mais fácil de eu mamar. E ela acaba largando esse peito e aí a gente vai ter todos os problemas daquela criança que não está amamentando no seio. Agora, a alimentação da mãe, enquanto ela está amamentando, é importante? Muito, muito importante. Os estudos hoje apontam que o seguinte, o que a mãe alimenta, querendo ou não, ela passa para o leite materno. Então, além de eu melhorar a qualidade desse leite, né, da nutrição desse leite, por exemplo, uma mãe que come muita gordura, muito alimento condimentado, esses fast food, comida com excesso dessas gorduras saturadas, isso vai passar para esse neném, né? E o que acontece? A nossa programação genética, a gente já nasce sabendo comer doce. A gente precisa aprender a comer o salgado, até porque o leite materno ele é um pouco adocicado. Então, existem estudos novos apontando que aquilo que a mãe ingere, o gosto, ele passa um pouco pelo leite materno. Então, se é uma mãe que se alimenta de comidas saudáveis, que come verdura, legumes, carnes, isso vai já fazer uma programação nesse bebê para ficar mais fácil a introdução de alimentos complementares. O que a gente tem visto, né, os estudos têm apontado e a gente tem visto na prática que aquela criança que mama no peito é muito mais fácil você conseguir fazer a transição para outros alimentos do que a criança que não amamenta no peito. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você. Volta já!